Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. No capítulo de número 20, nós vamos ler alguns versos. Nós vamos ler os versos de número 7, o verso de número 8, o 9 e o 10. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. O tema da minha ministração esta noite é preciso ter equilíbrio. Vamos repetir essa frase? 1, 2, 3. É preciso ter equilíbrio. Eu sei que você que lê a palavra de Deus, você que ama a caminhada com Deus, você já tem consciência de que estando nesse domingo, esse horário, você está em um lugar muito perigoso. Talvez nenhum pastor te fale isso. Mas se tem um lugar onde os olhos de Satanás estão centrados nesta noite, nesse bairro, são nos endereços onde nós estamos adorando a Jesus. É nesse lugar onde Satanás mais gosta de trabalhar. Exatamente na igreja. É onde ele vem para roubar a palavra de Deus que foi semeada nos nossos corações. Aquilo que Deus está falando conosco. Aquilo que Deus está ministrando. Portanto, todas as vezes que você vier à igreja, você tem que redobrar a sua atenção. Você tem que abrir os seus olhos espirituais, desconectar do natural. E ao mesmo tempo que você desconecta do natural, você não desconecta. Você fica ligado nas duas coisas que estão acontecendo. Porque nós estamos em um ambiente onde o diabo luta para que o seu louvor não chegue até Deus, para que a sua mente se perca enquanto nós meditamos. É por isso que quando você está em um ambiente de adoração e de culto, você tem que estar muito atento. A Bíblia diz em João capítulo 13, o verso 2, que Jesus estava na mesa da ceia. E naquela reunião de ceia, o diabo estava agindo no coração de Judas. Capítulo 13, o verso 2 diz: E tendo o diabo colocado no coração de Judas Iscariote, que traísse Jesus. E eles estavam aonde? Em uma mesa de ceia. Em um ambiente onde o próprio Deus em carne ali estava. Naquele ambiente. Era um ambiente que exigia muita vigilância, porque tinha alguém que não estava na mesma fiação. O mesmo acontece na igreja. Às vezes você não percebe que existem pessoas que entraram aqui com a intenção de aplicar golpes, calotes. Eu me lembro de uma ocasião que poucos aqui tomaram conhecimento porque eu não divulguei, que tinha um casal que vinha aqui na igreja. E esse casal, sempre que vinha aqui, eles traziam para mim foto de carrões luxuosos. E na época eu tinha acabado de comprar uma Mercedes. E naquela ocasião, ele queria que eu trocasse a minha Mercedes a todo custo. Ele mandava BMW, ele mandava Porsche, ele mandava, e eu nunca quis. Eu suspeitei que alguma coisa errada poderia estar acontecendo. Aquele homem pediu várias vezes para pregar nessa igreja, eu nunca deixei ele pregar nessa igreja. Passando-se alguns meses, saiu até na reportagem. A polícia descobriu o esquema. E era um esquema de roubo de carros. Eles roubavam os carros, eles esquentavam os documentos e entregavam para as pessoas. Esse homem vinha aqui nessa igreja, algumas vezes, de paletó e gravata, todo bonito, dava glória. Ele falava em línguas, mas eu não vacilei. Eu entendi que esse ambiente de culto
é um ambiente onde exige-se muita vigilância. Você vai lembrar que foi um ambiente desse, de culto, aonde o casal, Ananias e Safira, foram até o ambiente fazer o quê? Enganar o pastor. Imagina, se eles estavam enganando o pastor, imagina o que fazia com as pessoas comuns que estavam naquele ambiente. Eles se aproveitavam também. Ambiente de culto tem que ser ambiente de muita vigilância. O texto que nós lemos aqui está falando sobre o apóstolo Paulo. Ele estava viajando e ele estava em um ambiente, não era um ambiente novo, era um ambiente onde já tinha discípulos. E ele foi conversar com esses discípulos em um cenáculo. O que era um cenáculo? Não era um templo. Cenáculo não era uma igreja. O cenáculo era exatamente um quarto ou, em algumas ocasiões, uma sala, um espaço de alimento, de alimentação, onde eles se reuniam. E já era comum naquela época os irmãos se reunirem nesses tipos de ambientes. Ambientes improvisados para cultuar. Nem sempre nós tivemos templos como nós temos hoje. É só ler a Bíblia que Jesus pregava em cima de um barco. É só ler a Bíblia que Jesus pregava nas casas. Ambientes eram criados. Naquela ocasião, vários discípulos estavam presentes. O cenáculo estava bem iluminado. Porque geralmente esse espaço aonde eles faziam essa refeição, o cenáculo, era um espaço alto. E esse daqui era no terceiro andar. O ambiente está lotado de pessoas. Muitas luzes. Naquele dia, Paulo estava com a mesma vontade que eu estou hoje, de pregar até depois da meia-noite. E ele começou a pregar. Ele vai pregando, e passa 1 hora, ele continua, passa 2, ele continua, passa 3. Algumas pessoas amando e outras com muita vontade de ir embora. Eu sei que alguém aqui está com vontade de ir embora. Ah, pastor, não vejo a hora. Poxa, a canseira está no culto. Sempre foi assim. E Paulo está pregando. E um moço que queria muito participar do culto, seu nome era Eutico. Ele chegou num ambiente, o ambiente está lotado. E ele também não quer ficar em pé. Ele procura um ambiente para se assentar. Ele encontra uma janela no cenáculo. Uma espécie de um sobrado hoje, já no terceiro andar. Ele está sentado naquela janela e está ouvindo a pregação. Ele está gostando muito da pregação, mas muito. Ele está amando aquilo que o Paulo está ensinando. E o tempo vai passando e ele está ouvindo a pregação. Mas de repente diz o texto que esse moço dorme. E ele dorme um sono profundo. Não é que simplesmente ele deu uns cochilos, já tinha passado disso. Ele também não dormiu comum, ele dormiu um sono profundo. E quando ele dorme esse sono profundo, ele cai do terceiro andar. E quando ele cai, ele já cai desmaiado. Ele cai como morto. O apóstolo Paulo para a pregação, vai até onde esse moço está e tem um contato com ele. Dá uma palavra para tranquilizar as pessoas. Paulo era um líder. E aprenda uma coisa, Deus te chamou para a liderança. Nas horas que o desespero toma conta dos ambientes, é nessa hora que os líderes fazem a diferença. Ele tem a palavra que acalma. Ele tem a palavra que coloca ordem no caos. Ele tem a palavra que deixa as pessoas mais tranquilas. Paulo disse, tenham calma. A alma ainda está nele. Ou seja, ele apenas caiu, ele não morreu. Em alguns lugares se confundem o caído com o morto. Talvez você entrou aqui e você está caído, mas não está morto. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai te levantar de novo. Quem crê, dá um glória para Jesus. Deus vai te levantar de novo. Paulo, ele não fica parado. Ele desce até onde o moço está. E olha o que diz o texto. Ele abraçou o moço. Ele não abandonou o moço que caiu. Eu vou te fazer um pedido. Não abandone os seus amigos quando eles caírem. Não abandone as pessoas que você ama quando elas caírem. Não abandone aquelas pessoas maravilhosas que para você foi muito útil quando estava em pé. Não é porque caiu que você vai deixar. O Paulo olhou e disse, não é porque ele está caído que eu vou abandoná-lo, eu vou abraçá-lo caído. Paulo abraça esse moço. E quando abraça esse moço, olha o que acontece. Esse moço,
ele fica vivo de novo. E sabe o que é que Paulo faz? Paulo volta e continua a pregar. Essa é a história do Eutico. Mas dentro dessa história, eu quero mostrar 3 pontos aonde o Eutico errou. E esse erro foi o que fez ele cair do 3º andar. Porque por detrás das nossas quedas existem segredos. E existe um fator. Por que alguém caiu na tentação? Porque alguém caiu no pecado? Porque alguém caiu espiritualmente? Existe um porquê. E esses porquês nós vamos encontrando dentro do texto. A primeira coisa que o Eutico faz é, estando no ambiente certo de culto, ele procura o lugar errado para ficar. Ele procura. Eu vejo isso acontecendo muito nas igrejas. E eu combato muito isso. Quantas vezes eu vejo pessoas dessa igreja que vêm para o culto, e durante todo o culto elas ficam lá fora, sem estarem exercendo nenhuma atividade. Simplesmente, eles vieram para um endereço bom, mas se posicionaram no lugar errado. Aquele moço Eutico, ele poderia estar em outro lugar, mas olha o que ele faz. Ele escolhe a janela, ele escolhe um lugar perigosíssimo. Ele poderia ficar em pé, em um outro ambiente, mas não, ele diz, eu vou ficar na janela. Ele ignorou os problemas de uma geografia. Você precisa entender o princípio geográfico. Talvez eu seja um dos pastores que mais falo sobre isso. Eu não prego que em todo lugar que você chegar, você vai arrebentar. Não, não. Não é em todo lugar que você pisa e as coisas vão acontecer. Você precisa aprender a estar na geografia certa. Você só é alguma coisa quando está na geografia certa. Você não é ninguém na geografia errada. Olha Satanás, sabe por que ele é Satanás? Porque está na geografia errada. Enquanto ele esteve no céu, obediente, anjo de luz. Fora da geografia não é ninguém. Olha o homem, o ser humano, ele era perfeito dentro do Éden. Fora do Éden, qual é o nome dele? Homem caído, destituído da glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ensina, na 2ª carta, no capítulo de número 5 e o verso 17 aos Coríntios, Paulo disse, portanto, se alguém está em Cristo, olha o que ele diz, é geografia. Você tem que saber aonde você está. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, você não é porque você estuda. Você não é porque tem dinheiro. Você não é porque você é bom. Você não é pela quantidade de oração que você faz. Você não é alguma coisa por congregar em uma igreja boa. Você só é alguma coisa quando está num bom lugar. E quando está no lugar certo, esse lugar é Cristo. Portanto, se alguém aqui não está em Cristo, hoje ele te convida, venha para o melhor lugar. É em Cristo que o milagre acontece. É em Cristo que as portas se abrem. É em Cristo que você vive o extraordinário. É em Cristo que você tem uma semana abençoada. E eu já estou profetizando, esta semana você vai permanecer em Cristo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo em Cristo. Só quem vai permanecer nele. Um glória só é pouco. Pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4. Você vai estar em Cristo. Cristo, Paulo está ensinando. Portanto, se alguém está em Cristo, é o lugar. Mas esse moço, ele não valoriza o lugar. Ele pensa, eu posso estar em qualquer lugar, eu sou inteligente, eu posso estar em qualquer lugar, eu sou esperto, eu posso estar em qualquer lugar, eu sou o cara. Não brinque com geografias. Não brinque. Não brinque com geografias. Não brinque com coisas sérias. Não brinque achando que você pode estar em qualquer lugar. Lembra de uma das palavras que eu já dei nesse culto? Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não permanece nessa geografia. Ele não está na geografia errada. Presta atenção no que eu vou te liberar agora. O diabo vai lutar para tirar você da geografia certa.
O diabo vai lutar para tirar você do local onde Deus te colocou. O diabo vai lutar para que você esteja em uma geografia perigosa, arriscada. Foi o Eutico, ele não pensou, eu posso ficar na janela, eu sou jovem, eu sou esperto, eu já estive em lugares piores, eu posso ficar na janela, eu posso ficar aqui, nada vai acontecer comigo. É quando você pensa que nada vai acontecer que acontece. Essa semana é semana de redobrar a vigilância, e essa semana é semana de permanecer na geografia de Deus. O lugar mais seguro que existe não é São Paulo, não é Rio de Janeiro. O lugar mais seguro que existe não é a União Europeia. O lugar mais seguro que existe é a geografia que Deus escolhe para você. É estando no lugar certo. O diabo não te quer nesse lugar. Mas há um ditado nesse país que diz assim: os incomodados é que se mude. Eu vou liberar uma palavra para quem está acreditando. Se Satanás está incomodado com a geografia onde Deus te colocou, quem vai mudar é ele. Quem vai sair de lá é ele. Quem vai ter que pegar a bagagem e sair da tua casa é ele. Quem vai ter que pegar a enfermidade e ir embora é ele. Quem vai pegar a maldição é ele. O divórcio vai ter que ceder. O diabo não vai destruir o que Deus tem para você. Você está na geografia certa. Se tem um vencedor me ouvindo, ergue as tuas mãos, ergue a voz. Ele está na geografia perigosa. Ele está na janela. Não basta você somente estar na igreja. É preciso estar posicionado no ambiente certo, em um bom lugar. Mas esse moço não cai somente por ele estar numa janela. Ele cometeu outra coisa. Ele dormiu no lugar errado. Aonde dormir numa janela? Isso não faz sentido. Aonde alguém vai parar numa janela e aqui eu vou dormir? Pastor, mas ele estava muito cansado? Não. Ele estava brincando com coisas sérias. Um dos grandes erros que nós cometemos é brincar com coisas sérias. É não respeitar limites. É ignorar os primeiros sinais. E sinais pequenininhos. Às vezes você não ignora. Às vezes você está mal porque você não ignorou os primeiros sinais. Os sinais foram dados. Esse amigo que você tem é falso. E às vezes você percebeu no primeiro dia que o encontrou. Mas você ignorou esse sinal. Às vezes você está do lado de uma pessoa maligna. No primeiro momento que você conheceu essa pessoa, você já percebeu que ela era maligna. Mas você ignorou o sinal. Esse moço, ele está ignorando o sinal. O sono vem de repente? Sim ou não? Não. Lentamente vem os sinais. Esse moço está na janela, de repente ele dá uma bocejada. Mas ele ignora. Uau! Não, vai passar. De repente ele percebe que está dando vontade de deitar em uma cama, mas ele também ignora. De repente ele começa a pescaria. Sabe aquela pescadinha? Dá um cochilo, dá uma acordada, quase caiu, mas ele disse, eu posso. Ele foi ignorando os pequenos sinais. Não ignore os pequenos sinais. Às vezes você está começando a dormir espiritualmente. Quando você consegue trocar um culto por um jogo de futebol, pequenos sinais, você já está começando a dormir espiritualmente. Quando você consegue trocar um culto por uma série que você está assistindo, é um pequeno sinal. Você já está começando a dormir espiritualmente. Quando você consegue trocar um dia de culto, principalmente quando você só vem à igreja no domingo, e no domingo mesmo você cria uma programação para ficar longe, você já está começando a dormir espiritualmente. Esse moço começa a cochilar e cochilar. De repente ele está envolvido em um sono profundo, mas ele está dormindo em uma janela. É um sono profundo, muito cuidado. É por isso que o Paulo, quando ele percebeu que a igreja de Éfeso estava dormindo, ele escreveu uma carta, e escrevendo, dizendo, desperta, tu que dormes, vocês estão dormindo. E enquanto a igreja de Éfeso estava dormindo, é só você ler o capítulo 6 e o verso 10. No capítulo 5 e o verso 14, Paulo diz, desperta, tu que dormes.
No capítulo 6 e o verso 10 ao 12, Paulo fala sobre 4 grupos de demônios que estavam lutando contra a igreja dormindo. Esse moço está dormindo, e enquanto ele está dormindo no culto, o diabo continua agindo. Esse moço está dormindo, enquanto ele está dormindo, espíritos que querem ceifar a vida dele estão em plena atividade. Ele está dormindo na janela, está dormindo no lugar errado. Você precisa estar atento a isso. Você não pode ignorar os pequenos sinais. Quando você perceber que os sinais da sonolência espiritual estão chegando, é hora de redobrar a atenção e a vigilância. É hora de você orar mais, é hora de você buscar mais, é hora de você mudar a posição do seu corpo, é hora de você sair dessa zona de conforto que você está. Sabe por que ele dormiu ali naquela janela? É porque ele sentiu aquele ambiente confortável. Deixa eu te contar algo, ninguém cresce no conforto, não, porque as pessoas não gostam de ir para a academia, querem ter corpo forte, bonito, mas não querem academia simples, porque os músculos não se desenvolvem no conforto. Músculos crescem quando eles são maltratados. Ninguém cresce no conforto. A sua vida espiritual não cresce no conforto, ela cresce quando os seus joelhos se dobram, e você se inclina. A sua vida espiritual começa a crescer, é quando você começa a ler a palavra ao ponto que você se cansa, mas você não para. A sua vida espiritual começa a crescer quando você guerreia com demônios até que eles sejam vencidos. A sua vida espiritual começa a crescer quando você sai da zona do conforto e entra na zona do confronto. Deus vai tirar pessoas aqui da zona do conforto. Essa zona é perigosa, você não vai permanecer dormindo. Pastor, o que Deus vai fazer? Ele te arranca da zona do conforto, coloca uma espada nas tuas mãos, isso é o mundo espiritual. Coloca o escudo na outra mão, te veste com a couraça, põe capacete sobre a tua cabeça, põe cinto sobre os teus lombos, calça os teus pés e diz: a batalha começou. Deixa eu liberar essa palavra. Não vai morrer ninguém na tua casa, você também não vai morrer espiritualmente. Deus está agindo, você está se abrindo para viver o novo de Deus e o sobrenatural. E enquanto você está dando glória aqui, vai haver uma ação sobrenatural de Deus. Deus está dizendo para alguém que chegou aqui: eu te trouxe para um despertamento. Deus está falando para alguém que está ligado: é tempo de despertamento, porque eu vou te encher com o meu espírito, eu vou te encher com a minha graça, eu vou usar a tua vida com autoridade. Através de você eu vou curar enfermidades, através de você eu vou levantar os caídos, através de você o meu reino vai se manifestar. Eu tenho que liberar para alguém que acredita. Não vai sair ninguém fraco desse culto, não vai sair ninguém caído desse culto. Há uma mão poderosa de Deus pegando pela tua mão e dizendo: eu te levanto, eu te levanto. Escuta, porque é profético. Quem queria ver a tua queda vai te ver marchando e dizendo que só o Senhor é Deus. Se tem alguém me ouvindo e acreditando, ergue as tuas mãos e ergue a voz, libera um grito de glória bem alto e recebe. Pega na mão de alguém que está ao teu lado e diga: Deus está te despertando para um tempo de conquistas extraordinárias. Tem alguém recebendo? Tem alguém recebendo? Quem tem glória para dar para Jesus por alguns minutos? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Você não vai dormir nesse ambiente. Você não vai dormir nessa janela. Você não vai cair. Estando na igreja, mantenha os seus olhos espirituais abertos. Esteja atento àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está gerando. Terceiro lugar, por que o Eutico cai da janela? Porque ele cai, ele é o único que cai. Sabe por quê? Ele está na janela, assentado numa janela. Quem está na janela está dentro ou fora? Dentro ou fora? Não está nem dentro e nem fora. Está dividido, está morno,
é o medíocre. Deixa eu te contar algo. Jesus não gosta da mediocridade. Jesus não gosta de crente morno. Não. Está escrito em Apocalipse. O morno, eu vomito. É nojento. Não funciona. Deus não quer que você tenha uma vida morna. Deus não quer que você tenha uma vida fria. Não. Deus quer que você seja como um tição tirado do fogo. Deus quer que você seja uma tocha de avivamento. Deus quer que você seja alguém que tenha autoridade. Que aonde você vai colocando os pés, os demônios vão tirando as patas sujas e indo embora. Deus quer que você seja alguém que tenha tanta autoridade. Que aonde você chega, ambientes são transformados. Mas esse moço não, ele está na janela. Ele é como você, que às vezes alguém pergunta, você é crente? Não sei. Ele é como talvez você, que alguém pergunta, você acredita em tudo que está na Bíblia? Você gagueja, você tem dificuldade de admitir, eu creio em tudo que está na Bíblia. Eu creio. Quando a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, eu creio. Quando a Bíblia diz que um grande peixe engoliu o Jonas, eu creio. E se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu o grande peixe, eu também cria. Eu creio. E ponto final. Está na hora de você crer. Está na hora de você sair do muro. Eu me lembro de uma ilustração que foi contada, onde havia demônios e anjos. E eles estavam lutando por pessoas na ilustração. E esses anjos lutavam com pessoas. Pessoas que estavam assim, mãos dadas com Satanás e outro com as mãos dadas para os anjos. E esses anjos puxavam essas pessoas. E os demônios puxavam também dentro da ilustração. Porém, havia um muro. E algumas pessoas estavam sobre o muro. E nem os anjos e nem os demônios lutavam com essas pessoas. Aí perguntaram para o diabo, os demônios, por que você está deixando essas pessoas em cima do muro? Por que você não luta por elas? Aqueles demônios disseram que o muro já é nosso. Os indecisos nos pertencem. Os indecisos já estão do nosso lado. Deus não quer ninguém indeciso. Deus não quer você meio lá e meio cá. Deus não quer você com um pé na igreja e outro fora. Sabe o que Deus vai fazer com você? É profético. Deus vai firmar os seus 2 pés na rocha. Nesse domingo, quem pode dar um glória do tamanho da fé? Ele vai firmar os seus 2 pés na rocha. Deus não quer que você seja crente um dia e desviado no outro. Que você sirva a Deus e sirva ao mundo. Não, Deus não quer que você trabalhe para Ele e seja um freelancer de Satanás, porque tem crente que é assim. Ele aqui na igreja trabalha para Jesus, mas na internet ele é um freelance do diabo. Tudo que não presta ele curte. Tudo que não presta ele compartilha. Tudo que não presta ele está envolvido. Você olha os comentários que ele faz, dá vergonha, porque ele é freelance do diabo. Ele quer trabalhar para os dois. Deus não quer isso. Deus quer tudo para ele. Espírito, alma e corpo, tudo para ele. Deus quer tudo para ele. Coração, tudo para ele. Deus quer cabeça, tronco, membros, tudo para ele. E tudo que você tem, tudo que você é, vai estar à disposição de Deus. Quando o povo está dividido, as bênçãos de Deus não são plenas. É só você ler a Bíblia no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Quando os profetas de Baal estão provocando um grande movimento em Israel. E chegou Elias. Você lembra da pergunta do Elias? A pergunta do Elias era essa: até quando vocês vão estarem duvidosos, cocheando entre 2 pensamentos? Até quando? Vocês vão ficar nessa de servir a Deus e de servir ao Baal? Até quando vocês vão ficar nessa, ora Baal, ora Deus? Não. Está na hora de você tomar decisões poderosas, decisões estratégicas, decisões sábias. Há uma frase que eu repeti já várias vezes, vou repetir novamente: decisões decidem destinos. Está
na hora de você entender isso. Suas decisões vão decidir o seu destino. Esse moço está na janela, ele está indeciso, é por isso que ele cai. Talvez você está indeciso, eu não sei qual é a razão. Talvez a razão da sua indecisão é essa: eu estou esperando meu marido tomar a decisão, estou esperando a minha esposa tomar a decisão, estou esperando meu filho. Acorde, salvação é individual, intimidade com Deus é individual, aliança com Deus é individual. Deus não está cobrando do teu marido através de você. Quando Deus quer cobrar o teu marido, Deus vai direto nele. Deus está cobrando uma decisão sua hoje, e é hora de você decidir. Saia da janela antes que você caia dela, saia da indecisão antes que você caia dela. Está na hora de você tomar uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou andar com Deus. Está na hora de você tomar uma decisão: eu vou servir a Deus. Está na hora de você tomar uma decisão: eu vou ser cheio do Espírito. Está na hora de você tomar uma decisão: eu vou andar no Espírito, em novidade de vida. Eu vou ser tomado pela plenitude do Deus Todo-Poderoso. Posso te dar um bom conselho? Se você tomar uma decisão inteligente, Deus vai entrar com você nessa peleja, Deus vai entrar com você nessa guerra. Se você tomar uma decisão inteligente, Deus vai entrar com você nesses negócios que você está fazendo. Você e Deus é maioria, não perde para ninguém. Você e Deus vai chegar mais longe. Deus está cobrando de alguém, dizendo: eu quero uma aliança, eu quero intimidade, eu quero vida profunda. Eu não te quero na janela como Eutico, eu não quero que você seja mais um caído. Eu estou consciente que antes que esse culto termine, antes que eu termine de pregar, alguém vai tomar a decisão de ser cheio do Espírito, e a decisão vai ser irreversível, porque uma vez que você aprende a andar no Espírito, nunca mais você vai querer andar na carne. Uma vez que você aprende a andar no Espírito, nunca mais você vai querer andar com o mundo. Se tem alguém me ouvindo e recebendo essa palavra, abre a tua boca e comece a receber da glória que Deus vai começar a derramar sobre essa casa. A mão levantada e a boca aberta, a mão levantada e a boca aberta, e vai adorando, vai glorificando aquele que vive para todo sempre. Enquanto você adora aqui, Deus está garantindo uma semana de vitória, uma semana de milagre, de portas abertas, de libertação, de santificação. Vai andar em novidade de vida. Estenda as tuas mãos abertas, com a palma virada para cima. Mantenha as mãos abertas, mantenha a boca aberta. Deus está me dizendo: eu vou renovar a tua vida nesse domingo. Eu vou devolver a autoridade que você perdeu. Eu vou devolver a glória que você perdeu. Eu vou te encher com a minha graça e com o meu poder. Eu vou derramar sobre a tua vida a minha virtude. Há quanto tempo você não ora em línguas? Há tanto tempo você não sente a glória do Todo-Poderoso? Está tendo uma visitação sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Feche a tua mão agora, porque Deus acaba de colocar autoridade sobre a tua vida. Deus acaba de te capacitar.